Bem, meus amores, iniciando a nossa segunda aulinha de hoje, é a aula de geografia, tá certo? E a gente também vai começar a ver um assunto novo, olha, a gente vai começar a estudar um pouco sobre o relevo aqui no Brasil. Vocês sabem o que é relevo? A gente pode observar que aqui no nosso país tem diferentes regiões e nenhum lugar é igual a outro, né? Tem regiões mais altas, mais baixas, não é isso? Então, relevo é o conjunto de formas que há na superfície terrestre, certo? Essa diversidade de formas, tudo que a gente vê a gente chama de relevo, tá bem? Na natureza. Olha só, e as principais formas de relevo são três: montanhas, planaltos e planícies. Porém, devido à ação do tempo, da natureza, essas formas de relevo, elas podem originar outras formas, tá certo? Pela ação da natureza, como a chuva, o vento, os terremotos, a ação dos vulcões, tudo isso gera novas formas de relevo. E até a ação do homem mesmo. Quando o homem vai explorar um ambiente, ele acaba modificando aquele espaço, não é isso? Então, aqui no Brasil, a gente vai especificar aqui no Brasil, olha, existem 5 principais formas de relevo, que são as planícies, planaltos, depressões, chapadas e serras. Podem acompanhar comigo aí no livrinho de vocês, na página 36, tá certo? Peguem aí o livrinho de geografia. Olha só, planícies, a gente pode falar que são áreas, certo? São áreas planas, com leves ondulações, mas que são de baixa altitude, tá certo? Não são lugares altos. Ao contrário dos planaltos, que são áreas também planas, levemente com ondulações, mas elas são mais elevadas, mais altas. E vocês sabiam que aqui no Brasil predomina a presença dos planaltos, é o principal tipo de relevo que a gente tem. Inclusive aqui em Pernambuco, certo? Predomina muito a presença do planalto, desse tipo de relevo aqui no nosso estado, tá certo? As depressões são áreas mais rebaixadas, pessoal. Elas ficam abaixo do nível do mar, são áreas baixas mesmo, abaixo do nível do mar ou de áreas vizinhas. Por exemplo, se a gente tem um lugar mais alto, certo? Por exemplo, uma serra, e aqui do outro lado tem uma planície. Aqui embaixo, ó, a gente chama essa área de depressão, porque ela está rebaixada em relação às outras, às vizinhas, tá certo? A gente também tem as chapadas, certo? As chapadas, elas lembram muito os planaltos, por serem áreas planas e com grande altitude, porém, olha, ela quase não tem ondulações. É uma área plana e bastante alta, bastante elevada, tá certo? E por último, a gente pode ver as serras, certo? Que são um conjunto de montanhas, tá bem? Agora a gente tem uma atividade bem legal para fazer no livrinho de geografia. Também vou explicar para vocês fazerem aí em casa, tá certo? Tá super simples, olha só. Primeiro, escreva V para verdadeiro ou F para falso. Olha só, denominamos de relevo o conjunto de formas presente na superfície da Terra. A gente chama de relevo o conjunto de formas que está presente na superfície. Eu expliquei isso aqui. Se for verdadeiro, você coloca o V. Se for falso, coloca o F, tá bom? Segundo, o relevo sofre alterações ao longo do tempo, apenas por condições naturais e não pela ação do ser humano. E aí? O ser humano, ele aqui está dizendo que o ser humano não modifica o ambiente. Isso é verdade? Sim ou não? Analisem. E no terceiro temos assim: as principais formas de relevo são ilhas, dunas, patamares e chapadas. Essas são as principais formas de relevo. Tia colocou aqui, ó.
São 3 as principais formas de relevo. Relembrem aí, tá certo? Próximo. São variantes do relevo. Se modificam e vão formando novas formas, ó. Exemplos de variantes: serras, chapadas, tabuleiros, montes e patamares. Esses são variantes do relevo, são novas formas de relevo, sim ou não? Analisem. E na última alternativa temos assim: o ser humano transforma o relevo. O ser humano é capaz de transformar o relevo com as explorações que ele faz, sim ou não? Eu expliquei isso aqui, hein? Analisem aí, relembrem aí o que Tia falou, tá certo? Na segunda questão temos assim, olha, tem uma ilustração, tá vendo? Complete a imagem abaixo com um conjunto de serras. Então vocês vão aqui, ó, nesse espaço em branco, vocês vão desenhar um conjunto de serras, tá certo? Desenha e pinta bem bonito, tá bom? Caprichem. Na terceira questão temos assim, olha, preencha a cruzadinha. Olha que legal, vocês vão preencher a cruzadinha agora. 1. É a grande extensão de terras planas ou levemente onduladas com baixas altitudes. Aqui ele está falando do relevo no Brasil, olha. Qual desses aqui é uma grande extensão de terra plana ou levemente ondulada com baixas altitudes? Com altitudes baixinhas. É a planície, o planalto, as depressões, as chapadas ou as serras. Então, você vai analisar e completar aqui no número 1, tá certo? Número 2. É a superfície plana ou levemente ondulada que se estende em terrenos elevados. Qual é? Tem as mesmas características do número 1, só que dessa vez é em terrenos elevados, tá certo? É uma dessas 5 aqui. Vocês analisem, tá bom? Terceiro, área geralmente plana com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. O que é que ele está tratando aqui? Planícies, planaltos, depressões, chapadas ou serras. Pensem aí, tá certo? 4. Área elevada e acidentada, formada por rochas de natureza diversa. Uma área elevada formada por várias rochas. Que tipo de relevo é esse? Pensem aí, tá certo? E completem. E no 5 temos assim: área rebaixada em relação ao nível do mar ou as áreas vizinhas. E até desenhou um exemplo aqui, não foi? Dessa área rebaixada. Como é que a gente chama com ela? Lembraram? Anotem aqui, tá certo? Completem corretamente a cruzadinha. Tá super fácil. 4. Desembaralhe as letras e descubra palavras relacionadas ao relevo. Olha só, aqui vocês vão descobrir variantes do relevo, novas formas relacionadas ao relevo, tá certo? Desembaralhe as letras e descobre, tá bom? Escreve aqui corretamente. Virando a folhinha, na página 39, temos assim, olha, 5. Observe abaixo as fotos de formas de relevo. Realize uma pesquisa e escreva o nome de cada uma delas. Olha só que legal, vocês vão escrever o nome dessas formas de relevo aqui, tá certo? Pesquisem e escrevam os nomes dela corretamente, tá legal? 6. Procure no caça-palavras as principais formas de relevo. Nós vimos, não foi? As 3 principais formas de relevo. Vocês vão procurar o nome aqui, ó, no caça-palavras, tá certo? 7ª questão. Pinte apenas os retângulos em que está escrito o nome dos principais relevos encontrados no Brasil. Olha só, nessa tabelinha aqui vocês vão pintar o nome dos principais relevos presentes no Brasil, tá certo? Pinta o retângulo ao lado desses nomes, tá bom? E na 8ª questão, use sua criatividade e represente com desenhos as formas de relevo características do estado em que você mora. Qual é a forma de relevo característica do nosso estado? E até deu um exemplo na explicação, tá certo? Vocês vão
Se precisar, se tiver necessidade de pesquisar, vocês pesquisam. Mas podem olhar aqui, ó, o relevo no Brasil, nesse mapa da página 36, que é o nosso assunto. Aqui procura o estado de Pernambuco e vocês vão ver, de acordo com a legenda, qual é a forma de relevo predominante aqui no nosso estado, tá certo? Analisem e desenhem aqui bem bonito, tá bom? Depois de desenhar, vocês pintem com bastante capricho. Essa é a nossa atividade de geografia de hoje. Qualquer dúvida, é só falar com tia, tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Até amanhã.